Olá, o meu nome é Adriano Vargas, eu sou músico, toco violino na Orquestra Filarmônica de Goiás e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre esse livro incrível, O Jogo Interior do Tênis. E apesar do título não parecer muito sugestivo, eu tenho certeza que esse livro pode te ajudar a ser um músico ainda melhor. Na verdade, pode te ajudar a melhorar em qualquer atividade, porque, nesse caso, o jogo do tênis está apenas ilustrando formas de aprimorar o foco, a concentração, a consciência corporal, ou seja, habilidades que nos ajudam em tudo e que podem ser praticadas para melhorar até a nossa maneira de conversar. Porque já parou para perceber como é difícil ouvir outra pessoa sem realizar qualquer tipo de conversa paralela em pensamento? Bom, começando pelo autor, Timothy Gallwey foi um grande professor de tênis nos Estados Unidos e uma das suas admiráveis qualidades foi a constante reflexão sobre a necessidade de desenvolver diferentes processos de ensino que se adequassem à natureza de cada aluno. Com isso, estabeleceu as bases do que mais tarde viria a ser a psicologia esportiva, com ideias tão valiosas e significativas que logo passaram a ser experimentadas não só em outros esportes, mas também em outras áreas, como por exemplo a música. Então, sempre que a palavra jogo aparecer aqui, lembre-se que podemos fazer referência a qualquer atividade. Nesse caso, a atividade de tocar um instrumento. E a primeira coisa a ser colocada é que todo jogo se constitui de uma parte externa e outra interna. No jogo exterior, estaremos interagindo com o oponente e fatores externos. Deveremos prestar atenção ao posicionamento, movimentos do corpo, como segurar a raquete, o arco, etc. E sobre isso, temos diversos livros à nossa disposição. Mas existe também um jogo que acontece na mente, onde somos colocados diante de nós mesmos para lidar com a falta de concentração, com o nervosismo, a ansiedade, o medo de errar, pensamentos que nos impedem de usar todos os recursos que estão à nossa disposição e sem os quais provavelmente continuaremos afastados daquilo que poderia ser o nosso melhor. E isso é muito importante enfatizar, porque no jogo interior, pouco importa superar o oponente, o concorrente. A questão que realmente se coloca é desbloquear o que nos impede de alcançar o que temos de melhor. São nesses momentos de hesitação que nos perguntamos, por exemplo, por que é tão difícil executar na prática certas coisas que teoricamente compreendemos perfeitamente? Ou por que a qualidade do nosso toque é tão diferente no decorrer dos dias? Um dia nos sentimos contentes e realizados com o resultado do nosso estudo, mas completamente insatisfeitos no dia seguinte. Talvez se pergunte por que tanto nervosismo no dia de uma aula, de uma apresentação, de uma prova, a ponto de não conseguir tocar razoavelmente coisas fáceis. Por último, por que quando tocamos é tão difícil substituir um vício por algo que claramente funcionaria muito melhor? Para Timothy Gallwey, somente através da concentração é que se pode melhorar em cada um desses aspectos. Mas a concentração a que ele se refere é uma concentração fluida, relaxada, sem esforço, que se alcança nos momentos em que conseguimos silenciar a mente, no sentido de não realizar julgamentos, não pensar em regras ou instruções. Momentos assim, às vezes, são descritos com frases como: ele nem parece consciente, ele está jogando sem pensar, ele está fora de sua mente. Enfim, se você parar para pensar, reconhecerá que algumas das suas melhores performances provavelmente aconteceram quando você não tentava controlar. Por exemplo, um músico que se diverte improvisando.
Mas como alcançar esse estado de concentração e permanecer nele o maior tempo possível? Para começar a responder essas perguntas, o autor estabelece 2 personagens que atuam em cada pessoa que pratica um esporte, que toca um instrumento. E para simplificar um pouco essa explicação, eu vou chamar o primeiro personagem de ego e o segundo personagem de corpo. O ego é aquele que dá instruções, que avalia a ação, e o corpo é o que realiza, que executa o comando recebido. Portanto, o primeiro passo para caminhar em direção a um desempenho de alto nível é evitar que o ego interfira no processo que o corpo precisa percorrer para aprender. Deixar o ego de fora significa evitar a ansiedade, a preocupação, o arrependimento, o medo, a análise excessiva. Novamente, para que o corpo melhore o desempenho, é necessário acalmar a mente. Na música, às vezes é preciso desistir de acertar a nota, de tocar a nota certa, para que o contexto fique melhor e a nota certa aconteça como consequência dessas novas melhorias. Agora, só não devemos confundir esse não julgamento com a falta de observação daquilo que precisa ser melhorado. E, para exemplificar essa diferença, eu vou ler um trechinho do livro onde o autor apresenta uma belíssima analogia. Quando plantamos uma semente de rosa na terra, percebemos que ela é pequena, mas não reclamamos da sua falta de raiz ou caule. Procuramos tratá-la como uma semente, irrigando e adubando. Quando ela brota, não dizemos que ela é imatura e pouco desenvolvida, nem criticamos os botões por não se abrirem logo que nascem. Simplesmente contemplamos o processo acontecendo e damos o cuidado necessário em cada estágio. A rosa é uma rosa, desde o estágio de semente até a sua morte. E ela possui seu potencial integral em todos os estágios. Parece estar constantemente em mutação. E em cada estado, em cada momento, está perfeita como deve estar. Esse trecho nos faz refletir um pouco no contexto da relação entre professor e aluno, e Timothy Goway descreve como começou a ter esses insights sobre a necessidade de modificar a sua abordagem. Ele conta que no início da sua carreira como professor, tinha uma grande preocupação em fazer com que o aluno sentisse justificado o seu investimento financeiro. Então, procurava detalhar as instruções teóricas, comentava cada movimento, cada jogada, para que ao fim de cada aula, o aluno não tivesse qualquer dúvida sobre a sua competência. Porém, com o passar do tempo, Goway percebeu que essa forma de ensinar não necessariamente promovia o melhor desenvolvimento do aluno. E começou a experimentar uma abordagem completamente diferente, em que desde a primeira aula ele demonstrava diversas vezes o movimento, frequentemente sem qualquer instrução verbal, pedindo apenas para que o aluno observasse atentamente e só depois tentasse imitá-lo. Para sua surpresa, esses alunos começaram a aprender com mais qualidade, de forma espontânea e muitas vezes corrigindo os erros sem qualquer interferência sua. Isso lhe fez perceber o que os bons professores já sabem: que as imagens são melhores que palavras, que demonstrar é melhor do que falar, e que o excesso de instruções pode até gerar resultados negativos. Goway também comenta diversas vezes sobre a diferença entre fazer e deixar acontecer. Fazer acontecer envolve um esforço muitas vezes questionável, onde o ego participa insistentemente analisando, instruindo, controlando. E ainda que isso pareça bom, é justamente o que causa bloqueio e tensão. Para exemplificar essa situação, Goway diz que quando um aluno iniciante tenta intencionalmente colocar força em um saque,
imediatamente a musculatura do pulso se enrijece, ocasionando perda de velocidade, equilíbrio, força, precisão, enfim. É assim que o ego interfere na sabedoria do corpo. Agora, deixar acontecer se trata de dar à nossa mente uma imagem de qualidade, uma referência visual, sonora, motora, permitir a observação e acreditar na sabedoria do corpo para buscar e reproduzir aquela imagem. Alguém que nunca jogou tênis, que nunca tocou um instrumento, precisa errar algumas notas, deixar o arco arranhar algumas vezes, esbarrar algumas teclas, para que o corpo se aproxime da sua referência a cada repetição, sem sentir culpa ou incapacidade pelas tentativas que não deram certo. Aliás, muito importante nessa etapa do processo é praticar sem medo de errar, para que o corpo permaneça relaxado e possibilite bons registros para a memória muscular. E, sobretudo nesse momento de construção, mais vale uma nota errada tocada com confiança do que a nota certa feita com hesitação. Agora, para encerrar, como o conhecimento técnico pode ajudar nesse processo de autoconhecimento? Galway começa lembrando como se originaram os livros. Um dia, alguém descobriu, através da sua experiência, que uma determinada forma de posicionar o corpo, de se movimentar, de segurar o instrumento, parecia boa, ou melhor do que outra existente. E só então, a partir das suas próprias impressões, procurou registrar em palavras aquelas descobertas. Ou seja, originalmente falando, a experiência antecede a teoria. E nesse processo, o conhecimento técnico teórico já existente nos ajuda apontando direções. E o professor será o guia do aluno rumo às suas próprias descobertas. No final do livro, Galway ainda apresenta uma excelente reflexão sobre como a competitividade, a cobrança pelo sucesso, tem despertado sentimentos de ansiedade, insegurança, que muitas vezes podem levar inclusive à depressão. Pessoas que a princípio buscavam na arte, no esporte, apenas uma atividade de saúde, lazer. Enfim, é uma leitura altamente recomendável. Eu tentei comentar resumidamente alguns assuntos que mais me chamaram a atenção, mas existem alguns tesouros que só serão descobertos com a leitura. Espero que esse vídeo seja útil. Fique à vontade para deixar o seu comentário, a sua opinião e muito obrigado por assistir.